VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Na aula de hoje vamos aprender como gerar etiquetas com código de barras em apenas uma coluna por folha, certo? Deixe o seu gostei. A meta deste vídeo é de 50 likes. Inscreva-se agora no nosso canal. Então, este arquivo é um arquivo bem solicitado no nosso canal, certo? Não em si vou mostrar para vocês como criar toda a codificação, certo? Porque já ensinamos em outros vídeos. Vou mostrar aqui para vocês que no nosso canal, na seção playlist, deixa eu carregar aqui. Observe que eu tenho uma playlist como gerar código de barra, certo? 21 vídeos sobre essa série, perfeito? E a gente já ensina aqui exatamente como gerar o código de barra, certo? Linha a linha, cada passo a passo, beleza? Então o foco deste vídeo não é em si ensinar como a gente cria toda a codificação, certo? Mas sim fazer a modificação em um código para que eu gere somente a quantidade de etiquetas por coluna que eu desejar, certo? Então, caso você queira assistir aí como aprender exatamente passo a passo como foi montada a planilha, assista a nossa série de vídeos como gerar código de barra no Excel, beleza? Então, voltando aqui para o nosso arquivo, eu tenho uma guia cadastro, bem simples, onde eu faço cadastro dos meus itens. Tem uma guia registro, que conforme eu digite lá, eu digite aqui o item, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai me retornar aqui o código do item. Aqui no caso não retornou, deixa eu só arrastar aqui para baixo as fórmulas, perfeito? E agora sim entrou, certo? Só apagar aqui o item, obviamente. Deixa eu habilitar aqui o nosso cálculo automático. E agora sim ele vai me retornar, certo? Ou seja, se eu digitar aqui o item, ele vai me trazer. Se eu apagar o item, ele apaga, certo? Então o meu trabalho aqui é só digitar o número de cópias, perfeito? No decorrer, em outro vídeo, a gente pode fazer uma implementação aqui de colocar uma validação, certo? Para que eu não tenha que ficar digitando, perfeito? Mas como eu disse para vocês, essa planilha aqui, ela gera basicamente 3 etiquetas a cada 3 colunas, certo? Na realidade, ela gera etiquetas por 3 colunas. Quando chega na 4ª coluna, ela já desce para baixo, certo? Em outras palavras, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho a guia layout, da onde vai ser extraída as informações, e tenho a guia etiqueta, certo? Onde vai ser colada as minhas etiquetas. Voltando aqui, observe que eu tenho aqui no total 18 etiquetas, perdão, 9 etiquetas a ser geradas, certo? Ou seja, como eu disse para vocês, ela só gera etiquetas por 3 colunas, certo? Quando ele entender que ele está na 4ª coluna, ele vai descer, certo? Ele não vai dar continuidade para que não gere etiquetas fora da margem, perfeito? Em outras palavras, vamos lá, ao que interessa aqui. Por exemplo, vou colocar aqui 1 em 1 para ficar mais prático o que eu quero mostrar para vocês, certo? Na realidade, eu vou colocar aqui 2 etiquetas deste, perfeito? Vou clicar aqui em gerar etiquetas. Observe aí que ele gerou as etiquetas, ó. Perfeito? Gerou 3 colunas. Quando chegou na 4ª, ele já desceu para a linha abaixo, certo? Ó. Ele entendeu que eu não quero gerar mais de 3 fileiras, certo? Já recebi mensagens aí no canal perguntando como gerar apenas em uma coluna, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz essa modificação no código, certo? Lembrando que esse arquivo eu vou estar enviando por e-mail, certo? Deixa o seu e-mail aí nos comentários e também ele vai estar disponível por tempo limitado, certo? Então se você quiser esse arquivo, deixe logo o seu e-mail nos campos de comentários que eu vou estar enviando, certo? O mais rápido possível, beleza? E lembrando que ele vai estar disponível por tempo limitado, beleza? Então no caso aqui eu não quero gerar etiquetas, por exemplo, eu gerei aqui 4 etiquetas. Digamos que eu quiser gerar essas mesmas 4 etiquetas, porém em uma coluna só, certo? Ou seja, a etiqueta aqui número 2 teria que descer aqui, a 3 também descer, acompanhar como foi a 4ª, ó, perfeito? Ou seja, todos não tem uma fileira só. Então como é que eu modifico aqui o meu código? Eu vou aqui em Visual Basic, vamos pressionar a tecla Ctrl mais R. Vamos verificar o nosso módulo 2 aqui, certo? Na realidade o nosso código está no módulo 1. Deixa aqui meu project. E simplesmente é o seguinte, ó. Como eu disse para vocês, naquela série de vídeos,
eu já ensino como fazer toda essa codificação aqui, certo? O que eu quero mostrar nesse vídeo especificamente é como a gente faz a modificação para gerar apenas etiquetas por coluna determinada, certo? Então no meu caso aqui, ó, vou colocar um ponto de interrupção aqui só para que vocês entendam, certo? Vou colocar um ponto de interrupção aqui e de antemão eu vou dizer o seguinte para vocês, ó. Repare que eu iniciei com a minha variável linha igual a 1 e a variável coluna igual a 1, certo? Ou seja, vai iniciar ambas do valor 1, perfeito? Se eu executar aqui novamente o nosso código, ó, não tem necessidade de eu apagar aqui, certo? Toda vez que ele gera, ele apaga primeiramente os dados anteriores. Então, se eu vir aqui na guia registros, por exemplo, eu vou colocar aqui nesse caso, ó, vou querer 2 etiquetas de cada, certo? Vou clicar aqui novamente no gerar etiquetas. Meu ponto de interrupção parou aqui, certo? Onde eu coloquei. E aqui na guia etiquetas, ele já gerou uma etiqueta, perfeito? As demais já foram apagadas. Observe o seguinte, ó. Eu tenho da coluna A à coluna E, eu tenho 5 colunas, certo? Repare que eu disse para vocês que a minha variável coluna inicia do valor 1. Perfeito? Então, observe que a variável coluna aqui, ó, colocando o cursor sobre ela, ela vale 1. Só que 1 mais 6, obviamente, a variável coluna aqui vai receber esse valor somado, certo? Então, quando a primeira vez que ele passou e gerou uma etiqueta, ele valia 1, certo? Na segunda vez que foi executado a próxima etiqueta, a minha variável coluna iniciou do valor 1 mais 6, que foi esse valor que está delimitado aqui, certo? Ou seja, minha variável coluna, se eu pressionar aqui a tecla F8, a variável coluna vai valer 7, certo? Observe que tem uma verificação aqui, ó. Se a variável coluna, que nesse momento é 7, se ela for igual a 19, então a minha variável linha vai receber o valor de linha mais 1, certo? E a minha variável coluna vai receber novamente o valor inicial de 1, certo? Como essa condição aqui é falsa, porque minha variável coluna nesse momento é 7 e não 19, ele não vai executar esse laço aqui, certo? Ou seja, ele vai vir aqui para baixo e depois vai sair desse laço, que não tem nada dentro do else, e vai executar novamente, certo? Então, em outras palavras, observe que a minha variável coluna agora é 7, certo? Como ela é 7, a próxima etiqueta não vai ser gerada aqui na coluna F, que seria a minha sexta coluna, certo? E sim na coluna G, porque é a minha sétima coluna, certo? Então, se eu gerar aqui, ó, vou pressionar o F8. Observe que ele não executou esse bloco aqui, como eu disse para vocês, pois a variável coluna não é igual a 19. Ele vai vir aqui, pulou o else, não tem nada aqui para ser executado, veio para o end if, veio para o laço next, F8 novamente. Observe que ele já selecionou aqui, ó, minha variável linha continua na linha 1, certo? Pois eu estou na mesma linha. E a minha coluna já é a sétima, ó. Se eu pressionar o F8 novamente, ele está copiando e colou lá, ó, certo? Ou seja, a minha variável coluna agora, ó, ela é 7, perfeito? 7 mais 6, 13, certo? Ou seja, a minha variável coluna aqui nesse momento é 7, vai receber o valor de 13, ó, perfeito? Espero que estejam me compreendendo. Como a 13 não é igual a 19, então ele vai continuar gerando etiquetas na própria linha, na mesma linha, ó. Vou pressionar F8 novamente, F8 e F8, certo? Novamente, como ele está assumindo novos valores, então ele está indo buscar esses valores, perfeito? Estamos debugando aqui o código. Verificou que ele vai ter que colar quantas etiquetas. E observe que novamente ele selecionou aqui a próxima coluna, certo? Sempre observe que ele está pulando uma colunazinha, certo? Por quê? Porque eu delimitei que são 6 colunas, certo? Embora eu utilize informações de apenas 5, essa do meio sempre é para deixar uma brecha, certo? Entre uma etiqueta e outra. Então, nesse momento, a minha variável coluna tem o valor de 13, certo? Se eu pressionar o F8, observe que a variável coluna 13 mais 6 resultou em 19, certo? Eu ainda não tirei o cursor sobre ela. Então, observe que ele fez aqui a colagem, ó. Perfeito? Vou pressionar F8 novamente. E agora sim, minha variável coluna é igual a 19, ó. Certo? Se você fizer a contagem de A até Q, vai dar 18, certo? Como a próxima coluna é a 19, então eu já consegui fazer a verificação aqui com o comando if. E ele verificou que a próxima coluna vai ser igual a 19. Então, o que ele vai fazer? Ao invés dele colar aqui na coluna R, no caso, na S, porque a R
ele teria que deixar em branco, certo? Ele não vai mais fazer a colagem nessa mesma fileira, ele vai descer agora para a próxima linha, certo? Ó. Então a minha variável linha, observe o que vai acontecer aí, ó. Vou pressionar F8, minha variável linha é igual a mais 1, ou seja, minha variável linha agora é 2, certo? Ou seja, ele não vai colar mais na mesma linha. Minha variável coluna volta a ter o valor de 1, ou seja, ele vai colar na primeira coluna, ó. Perfeito? Next, e lá vai, ó, fazer a colagem. Colou. Acho que me compreenderam, certo? Então, se eu tirar o ponto de interrupção e executar o meu código, perdão, e ele executou, ó. Perfeito? Como eu tirei o ponto de interrupção, ele executou todo o código sem interrupção, certo? Então, acho que ficou bem fácil aí vocês entenderem o que eu devo fazer, certo? Se eu quero gerar todas essas etiquetas em uma fileira só, ou seja, eu ia ter todas essas 6 etiquetas em uma coluna só, como é que eu faço? Muito simples. Fechou aqui nosso pré-visualização, Visual Basic, e aqui, ó, continua do mesmo jeito, só que essa variável aqui, ó, perdão, esse valor 19 eu vou deixar como 7, certo? Ou seja, na primeira colagem que ele fizer, minha variável já vai valer 7, certo? Porque a variável coluna começa de 1, 1 mais 6, 7. Ou seja, ele vai colar uma vez aqui. Quando ele viu que a variável vale 7, ele vai descer para a próxima linha, ó. Perfeito? Acho que estão me compreendendo. O que eu fiz aqui foi só mudar de 19 para o valor 7, ó. Se eu executar aqui o código, ó, observe que ele colou todas as etiquetas uma abaixo da outra, ó. Perfeito? Acho que me compreenderam. Digamos que o arquivo aqui foi feito para 3 colunas, certo? Digamos que fosse para 5 colunas. O que é que eu deveria fazer então, certo? Eu teria que simplesmente fazer uma contagem aqui, ó. Eu precisaria que na coluna, como ele vai gerar 6 etiquetas por coluna, certo? Ou seja, 5 vezes 6 dá 30, certo? Ou seja, na coluna 31, eu tenho que verificar se minha variável coluna é igual a 31. Se for, ele já desce para a próxima linha, certo? Estão entendendo o meu raciocínio, certo? Ou seja, se eu contar aqui de A até a letra AE, certo? Vou obter 31 colunas, certo? Ou seja, quando ele chegar aqui em AD, ele não vai mais colar nessa coluna, certo? E já vai colar na linha abaixo. Porque nessa situação aqui eu estou querendo gerar 5 etiquetas por coluna, certo? Aliás, eu quero gerar em 5 colunas, certo? Nossas etiquetas, ao invés de apenas uma coluna como está nesse momento, perfeito? Só que aí tem só um detalhe, ó. A cada 5 colunas, eu vou fazer isso daqui, ó. Ctrl C na tecla F, por exemplo. Observe que a tecla L tem uma largura menor que as outras, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, na tecla na tecla R, eu também vou diminuir a largura dela. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, na coluna X, se eu não tiver errado o cálculo, ele também vai ter a mesma largura, certo? E claro, como as outras colunas aqui não estão dependentes da mesma largura, eu também vou fazer isso daqui, ó. Na realidade, eu poderia ter feito isso desde o começo, certo? Para ser mais breve, ó. Ctrl V, aqui, Ctrl V, e aqui Ctrl V, ó. Certo? Ou seja, vamos executar aqui o código, certo? Para ver se realmente é na coluna AE que ele vai ter que parar o código, certo? Se não for, a gente faz a correção. Então, nessa situação aqui, eu quero gerar etiquetas em 5 colunas, certo? Quando ele chegar na 6ª coluna, ele não vai gerar, ou seja, vai ter que descer para a próxima linha. Perfeito? Como é que a gente faz isso? No caso aqui, eu vou colocar aqui que a minha variável coluna vai valer 31, certo? Por que 31? Porque cada etiqueta ocupa 6 colunas, certo? 5 colunas com informações e uma coluna, que é aquela coluna que fica a brecha entre uma etiqueta e outra, certo? Então eu vou colocar o ponto de interrupção bem aqui. Vou aqui na guia registros e vou apagar essas informações aqui, certo? Para ser mais breve, ó, vou colar aqui 7 etiquetas, certo? Ou seja, vai gerar 5 etiquetas na mesma linha e 2 etiquetas na linha abaixo, certo? Então vamos ver se vai dar certo.
gerou a primeira, vou pressionar a tecla F8. A variável coluna nesse momento gerou a segunda, certo? A variável coluna nesse momento tem um valor de 13, certo? Na próxima vez que ele fizer o laço, a variável coluna vai valer 19, certo? Então repare, colou a próxima, a variável coluna nesse momento tem um valor de 13, vou pressionar o F8, agora ela tem um valor de 19, certo? Então vou pressionar aqui o F8, só descer aqui um pouco, para que a gente possa visualizar aqui melhor, certo? Vou pressionar o F8 novamente. Observe que está colando agora nessa próxima coluna. Colou. Nesse momento a minha variável coluna tem um valor de 25. Ó. Perfeito? Ou seja, na próxima verificação ela vai valer 31, certo? Ou seja, então ela não vai colar mais na mesma fileira. Ó. F8. Variável coluna. Colou lá, certo? Colou a minha última etiqueta. Agora, como ela vale 31, no caso, ela foi até a tecla AC, certo? Então, sem problema. Vou pressionar F8 novamente. Como ele verificou que a variável coluna agora é igual a 31, ele obviamente vai descer para a linha abaixo. Ó. Perfeito? Colou lá e vai colar minha última etiqueta. Ó. E colou a última etiqueta. Ó. Então, muito simples essa codificação, certo? Obviamente aqui, como eu estou simulando tipo uma folha A4 com 5 etiquetas, com 5 colunas, certo? Obviamente a gente teria que fazer um ajuste para que as etiquetas coubessem tudo em uma folha A4, certo? Porque se eu for pré-visualizar, obviamente, essas duas etiquetas aqui estão nesse formato, estão saindo em uma outra folha, certo? Então, obviamente aqui requer que você ajuste as larguras da coluna. E o segredo de tudo não é você alterar aqui na guia etiquetas, e sim na guia layout, certo? A guia layout, como o próprio nome já sugere, ela é um layout para etiquetas, certo? Ou seja, as medidas que você pré-definir aqui vão sair aqui, certo? Desde que, obviamente, você faça como eu fiz aqui, certo? Como eu quis colar em mais duas colunas, obviamente eu copiei as larguras das colunas que já estavam pré-definidas, certo? Ou seja, digamos que eu quisesse colar na sexta coluna. Obviamente eu faria isso aqui, ó. Copiaria até aqui. Copiar. E colaria aqui, ó. Para que eu possa pegar as mesmas medidas, ó. Porque por padrão a coluna tem 15, certo? Só que as minhas larguras, observe que algumas larguras tem menor que 15 e outras tem maiores, certo? Então simplesmente o fato só de eu alterar lá no código, as minhas etiquetas vão sair uma maior que a outra, certo? Então, além de eu alterar aqui a guia layout, certo? Eu venho aqui na minha guia etiquetas e também defino a largura conforme eu defini aqui na guia layout, perfeito? Então espero ter concluído aí o raciocínio. Deixe o seu gostei para a continuidade dessa série, certo? E lembre-se que o arquivo vai estar disponível mediante ao seu e-mail aí nos comentários, certo? E lembrando que ele vai estar temporariamente aí disponível, beleza? Então até a próxima, valeu!